Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e a vocês que estão nos acompanhando em casa pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar nem no vibracal, para não ficar no bzz, bzz, e a gente ter aquela curiosidade de olhar, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor tem o trabalho com a evangelização infanto-juvenil e mocidade das famílias assistidas aos sábados. E eles estão precisando de kits de higiene pessoal, escovas de dente, cremes dentais, sabonetes e shampoo. Então, quem puder trazer, só traz, deixa ali na nossa livraria, tá ok? Para eles poderem montar os kits lá para as crianças do sábado, que são das famílias assistidas. Dia 25 de maio, já está chegando a nossa noite da pizza, aqui no buffet, aqui do ladinho da gente aqui, cadê? Esqueci o nome. Oi? Giardino, isso. Buffet Giardino aqui no lado, né? Vai ser no dia 25, a partir das 20 horas, teremos pizzas, vamos ter lá as entradas, sorvete, música ao vivo, muita diversão, e quem puder colaborar, vem, participa, se diverte e ainda ajuda a nossa casa. Então, nossa noite da pizza, dia 25 de maio, daqui uma semana. E como hoje é sexta-feira, temos sempre uma coisinha para nós, né? Nossos voluntários fizeram para nós conserva de abobrinha, conserva de batata e de berinjela. Então, quem quiser levar para casa, dos que estão aqui, é só passar ali na lanchonete que já está disponível. E vocês que estão em casa, só dar uma passadinha aqui amanhã ou domingo e retirar na nossa lanchonete. Hoje quem vai falar para nós, nossa querida Cris, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem e a prece inicial. E depois, no final, a Marcinha... A Edina, a Edina vai fazer as vibrações gerais, vibração dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Batelli, através do irmão espiritual José. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que estejas com Deus, sem que ninguém mais esteja contigo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Um espírito protetor. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e, vede agora, sou feliz. Aos anciãos que vos disseram: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi.
Respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, as crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações. Dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, rogamos que envolvam a querida Cris, para que ela possa passar para nós todos os ensinamentos que preparou, que tenhamos ouvidos de ouvir e praticar no nosso lar, no nosso dia a dia, esses ensinamentos. Jesus amado, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vocês me escutam aí no fundo? Obrigada. Que Jesus nos ampare e que o espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras. E hoje a gente vai falar justamente um pouquinho da vida desse espírito tão querido que é o professor Eurípides Barçanufo, que juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes são os mentores, os idealizadores aqui da nossa Casa de Paz e Amor. E ele também é conhecido como o apóstolo da caridade. Por isso que eu pedi para que o Jefferson lesse aquele trecho do Evangelho, que assim, tem muito a ver com esse espírito, tá bom? Ele nasceu em 1º de maio de 1880, numa pequena cidade de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, que se chama, né, Sacramento. Ele foi o terceiro filho de 15 filhos que o seu Mojico e a dona Meca tiveram, constituindo assim, né, uma família tipicamente mineira, tradicional daquela época, do século XIX, não é? Que eram aquelas pessoas que seguiam fervorosamente o catolicismo. Porém, a situação financeira da família não era muito boa, não progredia, ao contrário. A cada filho que nascia, a situação da família se agravava e também tinha-se um problema ali na família. A dona Meca, mãe de Eurípides, né, depois que ela teve o primeiro filho, ela foi acometida por umas crises de desmaio, umas crises que ninguém conseguia identificar o que acontecia, e ela já tinha passado por vários médicos, ninguém conseguia diagnosticar. E o interessante é que quando ela entrava na igreja, essas crises aconteciam com mais frequência. Tanto é que o vigário dispensou a ela a presença ali nas missas, né, nos compromissos, que ela tinha que estar presencialmente ali na igreja. Eurípides nascera franzino, crescia malnutrido, consequentemente enfermiço. E talvez por isso a dona Meca tenha se afeiçoado tanto a esse filho, porque a situação da família não permitia que eles tivessem uma alimentação adequada, né? Então, todos tinham alguma dificuldade, mas Eurípides era um pouquinho mais enfermiço, ficava doente com mais facilidade. Mas desde pequenininho, ele tinha assim ele era uma criança invulgar, bem diferente, porque ele gostava muito dos sofredores, dos doentes. Então, toda vez que Dona Meca ia visitar alguém, que ele sabia que a mãe ia porque a pessoa estava doente, estava com algum problema, ele se postava à frente da mãe e
ia junto com a mãe fazer essa visita, e lá, ele era criança, né, com as alegrias próprias da infância, ele conseguia deixar o ambiente mais tranquilo, aquela pessoa que estava doente, aquele outro que estava sofrendo, enquanto Eurípides estava ali, até dava uma aliviada na situação da pessoa, né? Ele inicia os seus estudos com 6 anos, lá na cidade de Sacramento, no grupo escolar de lá, e rapidamente ele aprende a ler e contar, para nunca mais deixar a companhia luminescente dos livros. E diante dessa situação que a família passava, o seu Mojico, ele foi convidado para trabalhar na estação de Cipó. A estação de Cipó distava 14 quilômetros ali de Sacramento, pertencia ao ramo lá da ferrovia de São Paulo, né? Era um trem que fazia ali, acho que de São Paulo até Belo Horizonte, mas ficava numa região um tanto insalubre. Era uma região próxima do Rio Grande, então tinha uma margem assim de terra grande, justamente na divisa, ficava quase na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. E naquela época não existia vigilância sanitária, o que a gente vê hoje, não é? Então ali tinham muitas seções, vamos dizer. As pessoas eram cometidas com muita facilidade de malária, essas doenças que o mosquito nos traz, como a dengue, por exemplo. Não se fala de dengue na história de Eurípides, né? Eurípides teve malária quando esteve lá. Então, mesmo assim, ele aceitou, porque ele ia cuidar de uma mercearia que ali tinha, que era uma estação onde as pessoas desciam, porém Eurípides já sabia que indo para lá não teria escola, naquela região não teria escola, e não tinha como ele estar indo para a escola lá na cidade de Sacramento. Porém, ele continuou os seus estudos com o pai. Quando o pai tinha alguma hora vaga ali no balcão, e mesmo Eurípides também tinha alguma hora vaga, eles continuaram estudando. Como assim Eurípides tinha uma hora vaga? Ele era tão criança ainda, né? Mas Eurípides, com aquele afã de querer ajudar a família na situação financeira e muito preocupado com a doença da mãe, ele logo se dispôs a trabalhar, chegando lá em Cipó. Então, ele ajudava o pai no balcão da mercearia. Quando as pessoas vinham de cavalo, que era, né, o meio de transporte daquela região, ele ia até eles, pegava o animal, levava o animal até o local adequado, amarrava o animal lá. E quando ele escutava o apito do trem, imediatamente ele corria também para poder auxiliar as pessoas a carregarem as bagagens. E desta maneira, ele ia ganhando umas moedinhas. E aí ele arranjou um cofre para ele guardar essas moedinhas, muito inusitado. Ele pegou uma meia do pai velha e ele ia colocando as moedinhas ali. E assim, quando ele amealhou uma soma que ele achou que era uma soma boa, ele comprou o primeiro par de calças compridas e o resto do dinheiro ele deu para a mãe, falando para a mãe que a mãe cuidasse daquele dinheiro para quando faltasse o dinheiro para o pão da família. Então, aí a gente já vai começando a ver, não é, o espírito que habitava essa criança, um espírito de renúncia. Porém, após 2, 3 anos que eles estavam ali, o seu Mojico pegou beriberi. Beriberi é uma doença que, por deficiência de vitamina B1, porque a alimentação deles ainda continuava uma alimentação aquém do que poderia ser. E como ele não se curava do beriberi, eles resolveram então voltar para Sacramento, a fim de que o seu Mojico pudesse ter um tratamento mais adequado, né? E chegando lá, para surpresa de Eurípides, ele encontrou um colégio novo que tinham montado ali, o Colégio Miranda, isso em 1889. Então, Eurípides estava com 9 anos de idade, né? E o Colégio Miranda, eu vou ter que parar um pouquinho para explicar para vocês, para que vocês entendam em que
perfil de educação Eurípides foi criado? O Colégio Miranda, ele vinha de um famoso educandário mineiro que se chamava Educandário do Caraça. Esse Educandário do Caraça é perto de Ouro Preto. Eu já estive lá 2 vezes. Hoje ele é um parque fechado, né, de turismo ecológico. Ali, naquela época, era a melhor escola, não vamos dizer nem do Brasil, a gente fala de Minas Gerais, mas pessoas de todos os lugares do Brasil vinham estudar nesse educandário. Era um educandário que tinha uma tradição diferenciada já de escola, e as pessoas ficavam ali no colégio interno. E o professor Miranda e mais um grupo de intelectuais da época faziam parte desse educandário do Caraça. De lá, eles falam que saíram 2 presidentes, saíram vários deputados, vários políticos que atuaram aqui no Brasil. E, para surpresa de Eurípides, ninguém imaginaria que o professor Miranda ia sair de lá do educandário do Caraça e vir para uma cidadezinha que hoje tem 26 mil habitantes. Vocês imaginam na época de Eurípides. Mas ele veio e montou ali o colégio, e Eurípides, na maior felicidade, começou a frequentar o Colégio Miranda. Quando ele começou a frequentar o Colégio Miranda, ele se sobressaiu rapidamente. Ele tinha, pegava tudo muito rápido, a ponto de que o professor Miranda o colocou para que pudesse auxiliar os seus amigos, que tinham um pouco mais de dificuldade de aprendizado. E assim foi, e ele foi se dando muito bem ali dentro do colégio, e ele toma para si também a educação dos irmãos. Ele começa em casa a alfabetizar e educar os 14 irmãos. É chegado um momento, no ano de 1921, que o professor Miranda chama o pai de Eurípides, que queria falar com ele. Seu Mojico acha estranho e vai até lá. Quando ele chega lá, o professor Miranda tece os melhores elogios a Eurípides, falando que ele era um aluno brilhante, que tudo que ali eles ensinavam, Eurípides aprendia com a maior facilidade, inclusive tinham matérias extracurriculares, que era francês e latim. Eurípides aprendeu com a maior facilidade o francês e o latim, né? Era uma escola bem diferenciada, bem à frente do tempo e tal. Mas aí o professor Miranda fala para o pai de Eurípides que, infelizmente, a escola não tinha mais nada a ensinar para Eurípides. Que então ele providenciasse que Eurípides fosse fazer o sonho de Eurípides era fazer medicina, sempre preocupado em curar sua mãezinha. Então, que ele providenciasse o ingresso de Eurípides na universidade. E aí foi feito, assim foi feito. O seu Mojico, naquela época, já tinha uma situação financeira um pouco melhor, ele já cuidava de 2 mercearias, tal. Então, foram para o Rio de Janeiro. E lá conseguiu-se matricular Eurípides num curso preparatório para entrar na Faculdade de Medicina. Conseguiu achar um lugar para que ele pudesse ficar e também um trabalho para que ele pudesse ter como se sustentar enquanto lá estivesse. Voltaram para Sacramento e é lógico, a família em júbilo, na hora alegria, que todo mundo sabia que ele queria ser médico, né? Porém, Dona Meca, no meio daquela alegria, tinha um pontinho de tristeza nos olhos, porque para ela ia ficar longe daquele filho que lhe era tão apegado, que lhe era tão precioso. E aí, chegado o dia de retornarem para o Rio de Janeiro, Dona Meca foi arrumar as coisas de Eurípides, a malinha de Eurípides, muito simples, roupas muito simples, quando ela teve um de seus ataques. Eurípides largou tudo o que estava fazendo, correu para socorrer a mãe, desfez a mala e nunca mais tocou no assunto. Aí a gente percebe outra atitude de renúncia de Eurípides. Diante disso, o Eurípides, então, resolveu montar uma farmácia ali na casa do pai, uma farmácia homeopática para atender aos necessitados e aos pobres. Mas como assim que ele ia formar uma farmácia homeopática? Ele tinha algum conhecimento?
Desde pequenininho, como ele sempre tinha na cabeça fazer a medicina para curar a mãe, certa vez um casal de amigos se hospedou na casa dele e a pessoa ele era médico, e Eurípides começou ali, fuçar nos livros, fazer algumas anotações. Depois, mais para frente, foi um outro médico em contato com Eurípides, que justamente estudava homeopatia e deixou até alguns livros ali para que Eurípides conhecesse. Então, ele foi um autodidata, né? Ali nas fórmulas homeopáticas. E assim, ele foi levando a vida dele, ele gratuitamente dava os remédios, porque nessa época ele já começou a trabalhar auxiliando o pai nos estabelecimentos comerciais, ele tinha um salário, e tinha um fato muito interessante. Quando começava assim, o dinheiro acabava e ele não tinha condições de comprar os medicamentos que ele pedia no Rio de Janeiro, né, os sais lá, os elementos químicos para fazer o medicamento, ele nunca desanimou, porque ele falava assim, a dama de branco vai vir nos auxiliar. E a dama de branco era um espírito que só ele via, né? E ali, de certa forma, aparecia o dinheiro, tá? Mas antes da gente passar para frente, a gente tem que falar um pouquinho também da vida religiosa de Eurípides. Eurípides, como eu falei, vinha de uma família tradicionalmente católica. Então, ele passava assim, praticamente o dia dele todo ali na igreja, fazia os seus afazeres de trabalho, tudo, e ele auxiliava o vigário na igreja, em tudo que tinha que auxiliar. Vamos dizer que ele seria como um coroinha, que muitos de nós que viemos da igreja católica sabemos que o coroinha era aqueles adolescentes que ficavam lá ajudando o padre, o incenso, na hora da comunhão, auxiliava também a distribuição da hóstia, né? Então, ele lá permanecia. E o padre foi pegando tanta afeição por ele, o padre Maia, que lhe deu de presente uma Bíblia. Vocês vão falar, o que tem de mais de ter uma Bíblia? Naquela época, a Bíblia não era dada para os leigos, para as pessoas que professavam o catolicismo. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ficava só ali com os padres, com o clero. E ela era escrita em latim, né? Então, eles achavam que seria muito difícil, que as pessoas talvez não entendessem. E Eurípides andava com essa Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. E quando ele passava, a cidade toda falava, lá vai Eurípides, o nosso futuro vigário. Então, todos achavam que ele iria ser padre. E tanto é que também ele foi o cofundador da Fundação de Vicente de Paula. Então, ele tinha, assim, uma atividade bem frequente ali na igreja, tá? Então, ele, depois disso, ele continua os seus estudos, né? Não consegue ir para o Rio, mas aí ele e outros amigos resolvem montar uma escola nova ali em Sacramento, o Liceu Sacramentando, seguindo justamente a linha que ele tinha aprendido ali com o professor Miranda. E aí, essa escola se torna muito famosa também em Sacramento, todo o pessoal assim, mais famoso, não é? As famílias mais abastadas, os fazendeiros, os filhos todos ali estudavam. E ele modifica muito o estudo. Ele começa a se preocupar com a higiene das crianças, então ele começa a dar aulas de educação física, ele dá aulas de francês, ele dá aulas de biologia ao ar livre, uma escola totalmente diferente. Então, nessa época também, ele monta um jornal, ele, com os alunos, ele trazia peças de teatro famosas da Europa, com os alunos, eles faziam aquele espetáculo, e ele foi vereador da cidade de Sacramento de 1907 a 1912 e trouxe também uma série de melhorias para uma cidade pequenininha. Ele conseguiu trazer uma usina hidrelétrica, uma ferrovia, canalizou a água, até mesmo um cemitério. A gente aí lembra quem é mais velho, né? Lá do Paraguaçu, como é o Paraguaçu, que queria montar um cemitério lá na cidade dele, né? E até um matadouro. Quando
dá para vencer o mandato dele? Eles aumentam para mais 2 anos. Mas ele disse que não, que o compromisso dele era até 1910. E ele, então, renuncia para desgosto da cidade e larga essa parte pública aí. E aí, então, ele conhece, como é que ele vai conhecer a doutrina espírita? Ele tinha um tio, Mariano Cunha, que todo mundo chamava de tio senhor, que era irmão da mãe dele. Ele trabalhava numa fazenda muito próxima, a Fazenda Santa Maria, que também distava 14 quilômetros de Sacramento. Ali moravam só agricultores, pessoas muito rudes, muito simples. E ele, de vez em quando, ia até Sacramento para comprar coisas necessárias para a fazenda, e ele pernoitava na casa da irmã, na casa de Dona Meca. E aí ele se dizia uma pessoa incrédula, materialista. Ele não acreditava em nada. Até então, Eurípides tentou convertê-lo para o catolicismo, porque a família toda era católica. E ele não queria saber. Mas, em um determinado momento, começaram a acontecer alguns fenômenos lá na fazenda que assustou a todos, principalmente porque eram pessoas muito simples. Começou pedra a ser atirada nas janelas, nas cumieiras também jogavam-se pedras, assovios, ventanias, que a gente conhece aqui, dentro da doutrina espírita, como fenômenos físicos. E eles ficaram extremamente assustados. E o tio Mariano, aí, o tio, que a gente chama tio senhor, aí começou a ficar estranhando aquelas coisas, e ele tinha algumas visões, mas ele achava que aquilo era coisa da cabeça dele. Então foram atrás, tinha uma pessoa que morava ali perto de Uberaba, de Sacramento, em Uberaba, o Peiró, Frederico Peiró, que ele já estava ali disseminando a doutrina dos espíritos. Foram atrás dele, ele veio para a fazenda, fizeram algumas sessões mediúnicas, algumas coisas ali, acalmaram a situação. Peiró ainda ficou um tempo por lá e acabaram montando ali um centro espírita. E, para surpresa de todos, o tio senhor era um excelente médium, né? E aí, então, toda vez que ele ia para Sacramento, era ele que tentava converter o Eurípides para a doutrina dos espíritos. E o Eurípides brincava, com todo respeito com ele, falava: tio, não, como vai ser os espíritos, brincando e tal. Até que, numa determinada vez, ele vai e leva para Eurípides um livro, Além da Morte, de Leon Denis, que era considerado o poeta, é considerado até hoje, né, o poeta do espiritismo. E Eurípides, naquela noite, pede para que o tio durma com eles, dormiam no mesmo quarto. Ele passou a noite todinha lendo o livro, uma luz de lamparina. Quando o tio acordou, ele olhou para o tio e falou: tio, isso aqui é um monumento. E o tio se encheu de alegria, né? E ele passou aquele dia todinho lendo aquele livro. Bom, passado um tempo, o tio retornou e o convida para que ele fosse numa sessão mediúnica ali, né, na fazenda de Santa Maria. Ele relutou. Passado uns dias, ele convidou um amigo e lá eles foram. Era uma sexta-feira da Paixão. Eu não, me perdi aqui nos dias, eu já falo para vocês o ano, mas era uma sexta-feira da Paixão, e ele foi com um amigo. E chegando lá, ele simplesmente chegou, eles faziam assim a reunião mediúnica num círculo, para que a corrente magnética eles formavam, né? Só tinham 2 lugares vazios. E ele não tinha nem avisado o tio que ele iria, muito menos que ele iria levar um amigo. Então aquilo já deixou Eurípides meio, né? E aí, quando ele olhou, bem à frente dele estava um médium, o Aristides, que era uma pessoa muito simples, extremamente simples. Ele mesmo falava que o Aristides era uma pessoa que tinha um coração de ouro e uma cabeça oca. Então, em pensamento, ele pede assim, para que, se fosse possível, se realmente os mortos vinham falar com os vivos, que ele gostaria de ouvir, através de Aristides, uma explicação das bem-aventuranças, e que viesse através de João Evangelista.
Porque ele, na época, não havia entendido as bem-aventuranças. E ele tinha perguntado para o vigário como é que podia ser, como é que as pessoas iam ter na outra vida, porque nós que éramos católicos, porque eu fui católica, a gente não acreditava, né? Que ia ter outra vida, que continuaria e tudo mais. Então ele não conseguia compreender. E o vigário também não conseguia explicar. Aí, não, isso daí é vontade de Deus, é assim mesmo. Mas aquilo ficou na cabeça do jovem. Então ele pede, né? E em questão de minutos, ele escuta a mais extraordinária dissertação filosófica doutrinária sobre o luminescente discurso de Jesus através do intérprete solicitado, onde o comunicante assinala a sua identidade com a fraterna saudação. Paz, João Evangelista. Aí ele não teve mais dúvidas. Voltou outras vezes, recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes, através do tio Senhor, onde Bezerra de Menezes falava que ele tinha um poder de cura muito grande, um magnetismo para cura, e o convida para que fosse trabalhar justamente com ele. Ele se surpreende, né? E aceita, pronto. Seguida vem uma comunicação do seu benfeitor, Vicente de Paula, que pede para que ele se afaste da Igreja Católica, saia da Fundação Vicente de Paula, não por nenhum motivo específico, mas para que ele se desvencilhe do catolicismo e ele venha, então, atuar num campo mais amplo de serviço, de uma ação dinamizadora de amor. A partir de então, ele passa a se dedicar inteiramente ao Espiritismo. Ele começa a estudar muito a doutrina dos Espíritos e vocês imaginem a cidade de Sacramento como é que ficou. Vicente de Paula já havia falado que ele iria passar por alguns desafios. Todos viraram a cara para ele. Todos acharam que ele estava louco. O padre Maia entrou em desespero, se culpando por ter dado a Bíblia para ele. Foi assim uma coisa assustadora. Até que a família também resolveu que não iria apoiá-lo. E o pai de Eurípides pediu para que Dona Meca fosse até lá falar com ele, a fim de esclarecer que ele não podia continuar naquela loucura. Dona Meca foi até lá e, chegando lá, falou: olha, seu pai te mandou esse recado, para você voltar para casa e largar esse negócio de espiritismo. E ele simplesmente falou: mas o meu pai conhece a doutrina dos espíritos? Como ele pode falar que está certo ou errado? Fala para ele vir aqui falar comigo. E passou a tarde explicando toda a doutrina para Dona Meca. Dona Meca chegou em casa e simplesmente falou o seguinte: a partir de hoje, eu sou espírita. E aí ela conseguiu levar toda a família para o espiritismo. Gente, eu teria mais o que falar, mas já passei do horário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, acho que daqui uns 3 meses, para falar para vocês sobre o Eurípides na espiritualidade. E aí eu encaixo esse finalzinho para não poder atrapalhar a disciplina da casa. Pode ser assim? E aí eu acho que eu volto em setembro. Mas quem quiser já ir aprofundando a sua história de Eurípides, tem um livro escrito por Corina Novellina, Eurípides, falando de toda a vida dele. A Corina era uma prima, como se fosse uma prima. A Corina ficou, ela e as irmãs ficaram órfãs, se dividiram e a Corina foi viver justamente na família de Eurípides. Então ela tem assim toda a história de Eurípides. Então a gente para aqui, daqui 3 meses eu volto e a gente vai começar então a entender a história de Eurípides dentro da doutrina dos Espíritos. Tá bom? Muito obrigada por enquanto. Nós agradecemos a Cristiane pela mensagem da noite, por nos lembrar desse grande apóstolo da caridade, que é Eurípides Barçanufo, mentor da nossa Casa de Paz e Amor. E agora, nesse instante, nós vamos relaxando as tensões,
descansando os nossos olhos, fechando-os suavemente. Vamos respirando para que nesse instante possamos nós receber a terapia do passe. Os médios se prepararam para este momento e irão se posicionar à nossa frente. E assim erguer as suas mãos, que serão energizadas pelos espíritos protetores que aqui se encontram. E nós vamos sentindo um calor gostoso vindo lá do alto, bem do alto, envolvendo o nosso centro de força coronário, que é o alto da nossa cabeça. Esta luz se espalha por esse centro de força e vai trazendo a tranquilidade, o equilíbrio para o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Nós vamos sentindo uma leveza, vamos tendo a capacidade de pensar com mais clareza, com mais retidão, acalmando sempre os nossos pensamentos, porque pensamento acelerado não toma decisões corretas. Acalma-te. E assim nós vamos sentindo essas vibrações de amor, essas vibrações de luz envolvendo o nosso coração, tranquilizando, deixando calmo, para que nós neste momento, ao receber essa doce energia, possamos nos libertar de todas as mágoas, de todas as tristezas, das emoções adoecidas. Sinta-se leve, sinta-se em paz, em harmonia consigo mesmo, porque o nosso Mestre amado Jesus aqui está te confortando, te envolvendo, te trazendo a luz do esclarecimento e de toda a paz. Enquanto a Cristiane falava, relembrando a caminhada evolutiva do Espírito, nós também íamos percebendo que a espiritualidade amiga, que também cuida de nós aqui na Terra, se aproximava e nos dava o calor, nos dava a paz, relembrando o nosso compromisso quando encarnamos, quando reencarnamos aqui na Terra, compromisso de amar, de se regenerar, de saber viver e conviver em família, em sociedade. Assim hoje nós estamos com a mente voltada para a tarefa espiritual. Nunca é tarde para que possamos fazer o bem, para que possamos levantar os caídos, esperançar os corações aflitos. Nunca é tarde para dar as mãos àquele que necessita, para termos a paciência e a compreensão com aquele que não conhece o Evangelho de Jesus. Então que nós, nesta noite, possamos sentir essa energia salutar e amorosa. E aproveitando esses instantes, vamos doar um pouquinho de nós, mentalizando o nosso planeta Terra, sendo coberta por uma luz intensa, abundante, que cai das mãos do Mestre Jesus, abraçando a tudo e a todos, levando sempre a paz, a esperança, a saúde e a compreensão a toda a humanidade. Vamos assim então pedindo aos alquimistas do espaço, aos físicos, químicos e biólogos, para que possam retirar da natureza os elementos necessários para a fluidificação das nossas águas. Esses elementos são colhidos, higienizados, macerados e transformados em remédios salutares no grande laboratório da espiritualidade. E assim são colocados em nossos vasilhames, para que nós possamos beber essa energia de luz e de paz, sempre com a aquiescência do nosso Mestre Jesus e de Bezerra de Menezes. Assim, nós, aquecidos que estamos por toda essa bênção recebida, vamos agradecer,
Agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, por ter nos criado, por ter nos proporcionado a bênção de estarmos nesta casa de paz e amor em Jesus, recebendo todo esse conforto espiritual. Agradecendo a esse Mestre amoroso, Jesus Cristo, por cuidar sempre de nós, por estar sempre conosco, nos mostrando o caminho. Agradecendo a espiritualidade amorosa e amiga, que sempre está velando por cada um de nós. Obrigada, Senhor. E encerrando, relembrando os seus ensinamentos na oração dominical. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, sucumbirmos em tentações. Antes, livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que possam ter um bom regresso aos vossos lares, com a mesma proteção com que aqui chegaram. Paz e bem. De luz, paz e amor em Jesus.